Olá, hoje é sexta-feira, 19 de março de 2021. Eu sou Roberto Crescente e esta é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Alemanha cogita prolongar lockdown. Bolsonaro aciona STF para derrubar restrições em 3 estados. Ministério da Saúde fecha contratos para a compra de vacinas da Pfizer e Janssen. O ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, sinalizou que a Alemanha deve manter as restrições para conter a disseminação do coronavírus no país, pelo menos até o feriado da Páscoa, no início de abril. Ao mesmo tempo, o Instituto Robert Koch, a agência de controle e prevenção de doenças do país, alertou que os números dos novos casos de Covid-19 na Alemanha aumentam de modo exponencial. Diante disso, o ministro Spahn disse que, ao invés de promover uma abertura nas próximas semanas, é possível que a Alemanha tenha que reforçar o lockdown. O Instituto Robert Koch pediu à população que evite viajar durante o feriado de Páscoa. As autoridades de saúde atribuem o aumento dos casos às variantes mais contagiosas do coronavírus que circulam pelo país. O vice-presidente do Instituto Robert Koch, Lars Schader, disse que as mutações deverão fazer a Alemanha passar por algumas semanas difíceis. Alemanha, França, Itália e vários outros países da União Europeia anunciaram a retomada do uso da vacina de Oxford contra a Covid-19 depois que a Agência Europeia de Medicamentos considerou o imunizante seguro e eficiente. Na Alemanha, a aplicação da vacina ocorrerá acompanhada de advertências sobre potenciais efeitos colaterais. Nos últimos dias, autoridades em diversos países relataram o surgimento de coágulos sanguíneos e casos de trombose em algumas pessoas vacinadas com o imunizante, o que levou vários governos europeus a suspenderem a aplicação da vacina. A agência europeia realizou uma ampla análise sobre possíveis efeitos adversos e concluiu que o imunizante é eficaz em proteger as pessoas da Covid-19 e dos riscos associados de morte e hospitalização. Pesquisadores da Universidade de Medicina de Greifswald, na Alemanha, descobriram uma possível causa para o surgimento de coágulos sanguíneos resultantes da aplicação da vacina de Oxford. Segundo cientistas, em alguns vacinados, o imunizante produziria uma resposta imunológica que pode causar a trombose. Essa reação acontece normalmente quando o corpo cura uma ferida, quando o sangue coagula e fecha o machucado. Após analisar amostras de sangue de 6 pacientes, os pesquisadores descobriram que o imunizante ativou um mecanismo que causa a formação de coágulos no cérebro. Os cientistas afirmam que o mecanismo foi claramente identificado, o que possibilita o desenvolvimento de um tratamento com medicamentos para combater a trombose. Esse tratamento, porém, só deve ser aplicado em pessoas que desenvolveram os coágulos sanguíneos e não de maneira profilática. Enquanto o Brasil atravessa o pior momento da pandemia de Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal para derrubar decretos de governos estaduais que determinam restrições à circulação de pessoas para conter o avanço do coronavírus. O presidente argumenta que o fechamento de atividades não essenciais só pode ser determinado por lei aprovada no Legislativo e não por decretos de governadores. A ação, assinada somente por Bolsonaro, busca derrubar restrições adotadas pelos governos da Bahia, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. O texto pede que os decretos sejam declarados desproporcionais e derrubados por liminar, a fim de, abre aspas, assegurar os valores sociais da livre iniciativa e a liberdade de locomoção, fecha aspas. Os decretos foram editados em um momento de alta expressiva nos números da pandemia no Brasil, em meio a um colapso do sistema de saúde e alerta sobre falta de medicamentos em vários estados. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a média móvel de mortes atual é de mais de 2.000 por dia, o dobro do observado há um mês. O Ministério da Saúde assinou contratos para a entrega de 138 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 das farmacêuticas Janssen, do grupo Johnson & Johnson, e da Pfizer. Serão 100 milhões de doses do imunizante desenvolvido pela Pfizer em parceria com a empresa alemã BioNTech, que devem ser entregues entre o segundo e o terceiro trimestre do ano. A Janssen fornecerá 38 milhões de doses de sua vacina, que requer somente uma aplicação, no quarto trimestre de 2021.
Até o momento, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro definitivo das vacinas da Pfizer-BioNTech e da AstraZeneca Oxford. A da Janssen ainda não obteve sequer o registro emergencial no Brasil. As vacinas distribuídas pelo Plano Nacional de Imunização são as da Coronavac e a de Oxford. Os imunizantes da Janssen e Pfizer têm aprovação da Organização Mundial da Saúde e de agências reguladoras de vários países. Em julho de 2020, a Pfizer já havia oferecido 70 milhões de doses ao governo brasileiro, que recusou a proposta. O Boletim de Notícias volta na segunda-feira pela manhã. Até lá, mais notícias você encontra em dw.com/Brasil.